Olá, mulher de Deus, mulher que está aí do outro lado, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem e esteja na santa paz do Senhor. Vim aqui mais uma vez trazer uma palavra. Se você não me conhece, sou a Rose Gomes. Se você não for inscrita no canal, se inscreva nesse canal. Para esse ano que está entrando aí, tem muitas novidades, muitas coisas que Deus tem colocado no meu coração. É um novo tempo, uma nova etapa na minha vida e eu quero estar compartilhando com vocês. O desejo do meu coração é que vidas sejam transformadas. Tem uma nova etapa na minha vida que eu estou vivendo e eu quero estar compartilhando com vocês. Através de nós, vidas podem ser transformadas, né? Que possamos ser testemunhos vivos da palavra do Senhor, do poder da glória do Senhor. E isso que Deus colocou no meu coração nada mais é a vontade do Pai, para que vidas sejam alcançadas. E eu tenho me colocado como um instrumento nas mãos do Senhor. Eu tenho dito a Ele: eis-me aqui, Senhor, para fazer a sua vontade. Durante alguns anos eu não quis fazer isso. Durante alguns anos o Senhor me pedia e eu falava: eu não sei fazer, eu não sou capaz, eu tenho medo. Mas durante o processo que eu fui passando, Deus foi me moldando, foi me mostrando que realmente nós não somos, realmente nós não tem, mas o nosso Deus é quem nos dá, é quem nos capacita. Então, quando Ele coloca algo nas nossas mãos, temos que deixar o medo de lado e fazer a vontade do Pai. Porque quando nós agradamos ao nosso Deus, há uma paz, uma alegria muito grande no nosso coração. Saber que estamos sendo usados pelas mãos do Senhor. Saber que estamos sendo úteis, né? Isso é maravilhoso. Nós não podemos passar por esse mundo simplesmente passar, né? Se Deus nos criou, se Deus nos escolheu, é porque Ele quer que nós dê frutos, né? Bons frutos. Então precisamos confiar no Senhor, entregar nossas vidas nas mãos dEle, deixar o medo de lado, né? E deixar o nosso Deus agir. Porque é Ele que nos ensina, é Ele que nos capacita, é Ele que nos leva ao caminho da bênção, da vitória. Então hoje eu quero falar com você sobre esse título, um título interessante, a receita do bolo para ser feliz. Porque como eu falo muito com mulheres, eu quero trazer coisas que dá para nós entender o nosso dia a dia. O Espírito Santo ele trabalha de uma forma muito simples. Servir a Deus é algo maravilhoso e simples. Durante alguns anos eu estive na igreja, estive servindo ao Senhor. Naquela época nós éramos muito religiosos. Nós servimos a Deus sobre regras, debaixo de um fardo muito pesado. E aquilo era muito horrível. Principalmente nós que éramos crianças e ali ia crescendo, virando adolescente. E muitas vezes quando chegava na fase adulta a gente não queria servir a Deus. Porque passávamos ali um período na época de criança, na época da adolescência, um fardo muito pesado, só regras, né? Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode fazer aquilo, você não... Só não pode, não pode, não pode. A gente fala: gente, que vida chata ser cristã. Né? Quando servir a Deus é a coisa mais linda e maravilhosa que um ser humano pode fazer na terra. E durante muitos anos eu fui vendo ali, nós servimos a Deus, meu pai era um servo do Senhor, nós estávamos sempre na igreja, e uma vida tão miserável, uma vida tão amarrada, uma vida de miséria, uma vida de humilhação. E o meu pai falava de um Deus tão grande, e o meu pai usava aquilo que ele tinha, que Deus deu, alguns dons, onde ele orava por pessoas, pessoas eram curadas, pessoas eram restauradas, mas a nossa vida não andava. E eu me questionava: por que é dessa forma? E muitas vezes eles diziam que é porque Deus estava permitindo aquilo, que era porque Deus estava nos provando, que é porque Deus não gosta das pessoas que são ricas, que têm condições melhores, essas coisas levam ao inferno, sabe? Situações que nós fomos aprendendo. São coisas que vão nos colocando na nossa mente, e a gente vai crescendo conformado com a miséria, conformada com a derrota, conformado com aquela situação de Satanás está amarrando, está prendendo, e nós aceitamos achando que é o próprio Deus fazendo isso conosco. Quando a palavra dele diz que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Então, no decorrer desse tempo, eu começo a andar sozinha, né, servindo ao Senhor. Através do meu pai eu aprendi muitas coisas e foi útil para a minha vida, mas eu tinha alguns questionamentos. E dentro da casa de Deus eu estava ali sem entender muito bem, cumprindo algumas regras, fazendo tudo aquilo que eles me falavam que era para fazer, mas a minha vida não mudava. Então, quando eu começo a buscar a Deus, quando eu começo a pedir para Ele, me mostra o que está errado, me ensina, e começo a ler a palavra, e começo a questionar, a entender através do bom Espírito Santo, Ele começa a abrir minha visão para o lado espiritual, para chegar algumas coisas na minha vida onde Satanás amarrava mesmo, destruía. Então, já tem alguns vídeos aí falando sobre isso, e assim eu fui aprendendo. E quando eu começo a colocar em prática a palavra de Deus na minha vida, eu começo a ver mudanças. Eu começo a ver a transformação.
E eu tenho essa preocupação muito grande de trazer isso para você que está aí do outro lado. Talvez há muitos anos você é cristão. Talvez você cresceu, como nós dizemos, né, no berço evangélico, nasceu no berço evangélico. E aí você não vê mudança, né? Você vê uma vida amarrada, uma vida destruída, as coisas não vão para frente, mas você está ali cumprindo regras. Por que não tem dado certo? Então, o Espírito Santo de Deus me faz com que eu possa trazer isso para vocês, algo que eu vivi, experiências que eu tenho tido na minha vida. E aí eu vou trazer para vocês de uma forma simples. Eu quero falar com você sobre a receita de um bolo, né? Para você entender como é simples servir a Deus. A palavra de Deus diz assim que Jesus fala, troca o seu fardo pesado pelo meu que é leve. E nós aprendemos um fardo pesado, carregando aquele fardo pesado, as pessoas colocavam aquela, né, tem que ser assim, tem que fazer assim, você tem que ser dessa forma, você não pode ser quem você é, você tem que ser isso aqui que eu tô falando que você tem que ser. E todos andavam iguais, todos vestíamos iguais, todos falávamos iguais, e nós não somos iguais. Cada um de nós somos diferentes. Não existe outra Rose, não existe outra pessoa igual a mim. Pode ter alguém semelhante a mim, pode ter alguém que pensa como eu, mas igual a mim não existe ninguém. Eu sou única, você é único, você é única. Então nós temos características, qualidades específicas nossas, e o nosso Deus respeita isso. Na nossa maneira de andar, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de se vestir. Então quando começam a colocar regras, você precisa andar assim, você tem que falar dessa forma, você tem que ser assim, aquilo vai te oprimindo e vai te apagando, vai apagando quem você é. Foi assim que eu me sentia. Eu me via ali naquela situação, vendo todo mundo igual, eu falava, eu não sou assim, né? Tem que ser, quem é cristão, eu sou de um tempo antigo, tá, gente? Eu tenho quase 50 anos, então naquela época, cristão era rabugento, era cara feia, ele não se misturava com quem não era cristão, ele era, sabe, aquela cara fechada, mostrava santidade na aparência, né? Tinha que ter cara de crente. E me perdoa falar isso, eu não quero te apontar ou te julgar, nada disso. Nós sabemos que tem usos e costumes, né? Cada igreja tem uma forma de ser, por isso que eu estou te dizendo que nós somos únicos. Eu gosto de uma igreja alegre, uma igreja que bate palma, uma igreja que glorifica a Deus. Eu danço na presença do Senhor. Eu dou risada, eu brinco, eu converso com as pessoas, eu sou alegre, eu sou dessa forma. Então não tem como eu entrar numa igreja onde vai falar, olha, a partir de hoje você tem que é séria, é fechada, carrancuda, tem que mostrar a santidade numa cara fechada, andar dessa forma, vestir dessa forma, agir desse jeito, falar como eu falo, como nós falamos. Então eu não consigo me adaptar a isso. Então eu comecei a pensar, meu Deus, o que está acontecendo? Foi quando o Senhor começou a me mostrar, o Espírito Santo de Deus, que Ele nos ama como nós somos, cada um é da sua forma. Tem pessoas que são mais fechadinha, mais na dela, né? Não gosta de conversar muito. É a maneira da pessoa, é a característica dessa pessoa. Tem outras pessoas que são como eu, que gosta de conversar, que gosta de rir, que gosta de ajudar as pessoas a falar, sabe? Eu sou assim. Então, o nosso Deus nos aceita como nós somos. Há coisas em nós que precisam ser mudadas, então através do Espírito Santo Ele vai nos moldando. Então eu quero falar com você sobre a receita do bolo. Se eu falar para você, te mostrar um bolo de chocolate com esse daqui, né? Que bolo maravilhoso. Como que eu vou chegar a esse resultado? Você já reparou pessoas que às vezes você come algo, uma torta, um bolo, e você fala, nossa, que gostoso, como que faz a receita? Ah, depois eu te falo, como que faz? É só pegar a farinha, o leite, o ovo, e não te explica direito porque não quer que você tenha aquele bom resultado. Por incrível que pareça, existe isso. E tem outras que não, fala, olha, dessa forma você vai, tem um passo para seguir, para ter aquele bom resultado, para ter o resultado desse bolo maravilhoso que está aí. Você vai colocar vai primeiro bater o ovo em neve, né? Bater ali na batedeira o ovo até formar aquela neve, né? Então vai colocar depois o açúcar, depois você vai colocar, vai dando as receitas, né? Você vai fazer um bolo de chocolate, depois vai colocar o chocolate, a maneira de bater, tem que saber misturar levemente. Por último, você vai colocar o pão real, né? E ali vai ter o resultado do bolo. Agora, se eu falar pra você assim, olha, esse bolo vai farinha, ovo, açúcar, chocolate, manteiga, e aí você fica, tá, e agora o que eu faço? Aí você vai misturar tudo, açúcar, farinha, e bater aquela mistura e colocar, e não vai ter o mesmo resultado. E você vai falar, ué, não entendi, por que não deu o mesmo resultado? Porque tem uma regra a ser seguida. Entende isso? Eu espero que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração sobre o que eu estou querendo te passar. Assim é a palavra de Deus, assim é servir ao Senhor.
tem algumas regras, tem algumas coisas que nós temos que colocar no lugar para que tenhamos bons resultados. Chegar aqui e falar para você, olha, eu estou vendo a sua vida mudar, Deus vai fazer isso, eu estou vendo o anjo trazendo uma chave, né, na mão, esse ano você vai ser assim assado, mas e o passo a passo para você ter esse resultado? Era isso que eu me questionava. Então, naquele momento que eu estava servindo o Senhor, como uma regra, indo para a igreja e voltando, minha vida toda destruída, casamento destruído, miséria dentro da minha casa, brigas e mais brigas, eu estava servindo a Deus. Só que eu não sabia o passo a passo de como ter bons resultados. Então hoje eu começo a trazer para você a receita para que você possa começar a ter resultados na sua vida financeira, na sua vida sentimental, na sua saúde, no seu bem-estar geral. Há passos a passo. Há muitas coisas que nós temos que aprender. Tudo está aqui, ó, nesse manual do cristão. Para que a sua vida vá bem, temos que seguir esse manual. E não adianta queremos modernizar. Não adianta queremos ser apenas religiosos. Não adianta querer ter uma transformação apenas externa. Como, por exemplo, eu vim aqui agora e começar a andar com coque, tirar brincos, tirar maquiagem, andar com a roupa que é estereotipo do cristão, entendeu? Eu volto a dizer sobre isso, não estou julgando quem tem esse costume. É o que eu disse, cada pessoa nós somos únicos. Você está aí do outro lado e fala, não, eu me sinto bem assim. Eu não gosto de brinco, eu não gosto de uma maquiagem, não gosto de uma roupa sem manga, não gosto, eu me sinto bem dessa forma. Amém, glória a Deus por isso. Seja você, mas seja feliz. O que eu não posso? Você colocar a regra para o outro. Ah, como você se sente bem assim, eu também tenho que me vestir assim. Nós temos que respeitar a individualidade de cada um. Entende isso? E isso não quer dizer que eu vou entrar numa igreja onde tem usos e costume, lá eu vou revolucionar. Eu estarei pecando. Você entende? Então eu estou lá dentro dessa igreja que tem usos e costume. Eu vou chegar lá falando, não, eu não vou andar assim, eu vou ser dessa forma, eu vou ser diferente. Eu não vou ouvir o que o pastor está colocando, que ali é um uso e costume. Não é questão de se você fazer isso, você vai ser salvo. Entende? Como antes, se você não fizer isso, isso é pecado. Não, é usos e costumes. Então, se a igreja tem uso e costume, você tem que obedecer. Se você está ali, você gosta, você se sente bem, amém. A sua outra irmã está na outra igreja servindo ao mesmo Deus, mas ela tem outro costume. Aquela igreja tem um outro andamento. Então, ela está ali, incluída naquele círculo de pessoas, servindo ao mesmo Deus. Então, isso não é errado. Nós precisamos apenas aprender a respeitar a individualidade do outro, como o nosso próprio Deus respeita. O nosso Deus deu para nós o livre-arbítrio. Eu posso servi-lo, entregar minha vida para ele, ou eu posso servir a Satanás. Eu tenho livre-arbítrio para fazer isso. Então nós não podemos tirar isso do outro irmão, que é direito nosso, dado por Deus. Por que eu estou trazendo essa palavra, como eu disse? Então vamos voltar lá, para que você possa entender melhor, essas regras, né? Esses passos, vou dizer assim, esses passos que nós temos que ter para ter um bom andamento na nossa vida cristã. O primeiro passo, se você já fez isso, glória a Deus. Se você não fez, faça. É aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Jesus disse assim que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim, se não for por Ele. Então não tem outro caminho. Ainda que falem coisas até bonitas, todos os caminhos levam a Deus. Não. O que está escrito aqui no nosso manual? O nosso manual de quem é cristão, isso cabe para quem é evangélico, para quem é católico, não é verdade? Então aqui diz para nós que o caminho que nos leva a Deus é o Jesus Cristo. Jesus Cristo veio no mundo, morreu, Ele foi crucificado na cruz do Calvário, Ele derramou o sangue dele precioso por nossas vidas, pelo nosso pecado, para nos dar direito à salvação, para nos resgatar da perdição que nós estávamos. E Ele disse, eu estou indo e eu vou preparar lugar para vocês, e eu venho buscar vocês. Então nós temos uma promessa. O nosso Senhor Jesus veio, Ele morreu na cruz do Calvário, Ele está junto de Deus e Ele está preparando para nós um lugar. Aqui conosco está o Espírito Santo, o Consolador. Lá no céu está o Pai e o Filho. Os três são um único Deus, cada um com suas características, que se forma uma só pessoa. Então, nós aqui temos conosco o Espírito Santo que nos guia. Então, o primeiro passo é aceitar Jesus como Salvador. Se você já fez isso, glória a Deus. Se você não fez, faça. Isso quebra muitas coisas no mundo espiritual.
eu tenho que declarar. Nosso Deus, ele age muito dessa forma. Quando ele criou o mundo, ele diz: haja luz e houve luz. Haja separação de terra e de água, através da palavra, porque a palavra tem poder. Por isso que nós não podemos ficar falando palavras que trazem para nós maldição. Palavras que, pode dizer assim, negativas, né? Então, porque a palavra tem poder. Então, quando eu declaro, tem poder no mundo espiritual. Para Deus o que vale é isso, o que eu sinto no meu coração, o que tem dentro de mim, do meu ser, e o que eu falo, o que eu vivo. Entende? Então, quando eu falo, eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador, é algo espiritual, é no mundo espiritual que essa porta é aberta. Você, a partir daí, você passa a ser filho, cordeiro com Cristo Jesus. Você passa a ter direito à salvação. Você passa a ter direito a uma vida eterna. Essa vida que nós temos aqui, como eu sempre tenho dito, é uma vida limite, jogando lá em cima 100 anos, né? E depois disso, a palavra do Senhor diz assim, que após a morte segue o juízo. Após a morte vai seguir o juízo. Ou você vai ter uma vida eterna com Cristo Jesus, ou você vai ter uma vida eterna com Satanás. As pessoas não gostam que falam isso, mas essa é a realidade. Você serve a Jesus ou você serve ao diabo. Quando eu declaro, quando eu digo, Senhor Jesus, eis-me aqui na tua presença, eu te aceito como único e suficiente Salvador, está declarado no mundo espiritual que eu quero que Ele, Jesus, passe a tomar conta da minha vida. E aí vem o segundo passo, deixar o Espírito Santo te guiar. A partir desse momento que eu aceito Jesus, o Espírito Santo habita em mim. E a partir desse momento ele começa a me guiar. Por isso que eu não preciso ficar falando, olha, você tem que andar assim, fazer assim, comer assim, agir dessa forma, entendeu? Quem faz isso é o Espírito Santo. Qual que é o meu objetivo? Qual é o objetivo de quem é líder, de quem é o pastor, de quem é o missionário? É levar as pessoas ao caminho certo que é Jesus Cristo. Quem que faz a transformação? O Espírito Santo. Então você é único, você é única, para cada um Deus fala de uma forma. Há pessoas que o Espírito Santo vai dizer, olha, eu não quero que você corte seu cabelo, eu não quero, entendeu? Por quê? Não sei, é algo especial com aquela pessoa, um trabalho, uma missão, alguma coisa que Deus tem com aquela pessoa. Mas por que aquela pessoa não pode cortar o cabelo, eu também não posso? Não, é algo objetivo, é algo específico com cada pessoa. Eu estou dando só um exemplo para você entender, tá bom? Eu não estou falando se é errado ou pecado cortar cabelo, nada disso. Estou te dizendo que há situações dessa forma, Deus faz desse jeito. Mas há situações que o Senhor vai te mostrando através do Espírito Santo. Eu quero que você deixe isso, eu não quero que você mais peque dessa forma. Isso daqui me desagrada. Então o Espírito Santo começa a te guiar. Você começa a pedir para Ele, olha, eu quero que o Senhor me ensine. Senhor, tem alguma coisa errada na minha vida? O que está acontecendo? Olha, eu quero que você vá para essa direção. Eu quero que você deixe isso. Então esse seria o segundo passo. Bom, o terceiro passo, quebrar vínculo com o passado. Tudo que você errou, tudo que você pecou, a partir do momento que você aceita Jesus, entrega a sua vida nas mãos dele, o Senhor apaga o seu passado de pecado. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus, você começa a andar com ele novamente. Então, ele não quer, o Espírito Santo, que você fique martelando aquilo, um dia eu pequei nisso, um dia eu fiz isso, um dia, pode ser coisas mais terríveis do mundo, um dia eu matei uma pessoa. Todos os pecados que você fez, você vai ter consequência deles, tá bom? Isso é regra. Eu plantei, eu vou colher. Mas a partir do momento que eu matei alguém, eu aceitei Jesus, pedi perdão, entreguei minha vida para ele, esse pecado é apagado. Óbvio que vai ter as consequências, você vai ter que pagar durante a lei do país, mas esse pecado com Deus é apagado. Então ele não quer que você fique se martirizando com isso. Não, acabou. Eu aceitei Jesus e começo daqui pra frente. Por quê? Porque Satanás vai usar isso para te oprimir, para te prender, para não deixar você crescer. Entende? Então, isso deu um pecado assim, porque nós temos os pecados que quando nós olhamos são pecados horríveis, né? Mas nós pecamos todos os dias. Nós somos pecadores. Então pode ser o líder mais, em cima, né? O bispo, sei lá, hoje é tantos títulos, na verdade. Pode ser ele peca todo dia. Pode ser a pastora, a bispa, peca todo dia. Eu, que sou uma simples mortal, peco todo dia. Você que sai do outro lado, peca todo dia. Então todo dia nós temos que pedir ao Senhor perdão. Perdoa, Senhor, meus pecados. Nós pecamos por pensamento, por atitudes. Estamos sempre pecando, porque somos pecadores. E o que faz nós sermos livres desse pecado é o Senhor Jesus Cristo. É o sangue dele derramado na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Então nós temos que reconhecer o nosso erro, pedir a Deus perdão e a partir dali praticar boas obras. E o que foi passado, o que foi de errado, deixa para trás.
Não permita que Satanás venha jogar para você, olha, você um dia fez isso, você não é digno de falar, porque é dessa forma que Satanás trabalha. Você não é digno de orar, você fez tal coisa, e você repreende Satanás, você diz, olha aqui, Satanás, o meu Senhor Jesus já levou sobre ele meus pecados, eu sou filha do Deus vivo, esse pecado não faz mais parte da minha vida começa daqui para frente com Deus. Então repreende Satanás, nós repreendemos ele na palavra, como Jesus Cristo fez, e ele, com a palavra ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Então é dessa forma que nós vamos vencendo nesse mundo. Vamos agora para o quarto passo. O quarto passo é deixar de pecar. Porém, se pecar, há um Senhor Jesus que intercede por você. E nessa parte eu quero falar com vocês sobre a palavra do Senhor que está em 1 João, capítulo 2, versículo 1 e o 2. Olha só. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a apropriação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Glória a Deus. Então aqui vem só fechar com chave, né? O que eu estou dizendo. Não é algo meu, é algo do nosso Deus. É algo que está na palavra. Então, se eu errei, se eu pequei, eu tenho que reconhecer o meu erro, eu tenho que pedir perdão e continuar a caminhada. E não deixar que Satanás venha te paralisar, te jogando isso novamente na sua cara. Então, você repreende Satanás dizendo, olha aqui, Satanás, eu estou livre desse pecado, porque o Senhor Jesus Cristo já levou sobre ele na cruz do Calvário. Então, quem cuida da minha vida, quem me direciona é o meu Deus, e o que é passado ficou para trás, em nome do Senhor Jesus. E continue a caminhada, e assim você vai obter vitória. E o quinto passo é, conhecereis a verdade vos libertará. Está aqui. Você precisa conhecer essa verdade que está aqui, que liberta. Começa a ler a palavra do Senhor, começa a buscar num lugar mais simples, que é ler Salmos, né? Provérbios. Começa a conhecer Jesus. Quem é Jesus? Mateus, Marcos. Começa a meditar na palavra. Quando você for ler a palavra, ore e fala, Espírito Santo, abre minha visão. Porque a palavra de Deus é algo muito misterioso. Se você ler ela assim na carne, é um livro como? Você vai lendo, termina de ler e fala, não estou entendendo nada, o que está falando aqui? Não consegui entender. Mas quando você lê no Espírito, quando você medita, quando você ora e fala, Espírito Santo, me revela a tua palavra, me ensina. Cada vez que você lê, vem algo novo para você. Você aprende. E isso vai abrindo a sua visão. E isso vai fazendo você crescer. Isso vai fazendo você caminhar rumo à sua vitória. E aí você começa a ver transformação. Porque você não vai ser religioso, você vai ser cristão em Cristo Jesus. Você vai ser um homem e uma mulher que serve a Deus e que vive a palavra. E que conhece a verdade. E assim Satanás não tem como te roubar. Entende isso? Então, outro passo, que é o sexto passo, usar as armas espirituais, oração e jejum. Então, você tem armas espirituais para vencer. Você tem armas espirituais que vai te fazer crescer. Então, aquilo que você tem tido dificuldade, seja qual área for, comece a orar por essa área e comece a jejuar num propósito. Comece a pedir a Deus graça, direção, transformação na sua vida. E aí sim você vai ver mudança na sua história. Aí você não vai passar mais a ser religioso. Vai passar a ser um homem, uma mulher de Deus que conhece, que sabe o que é ter Cristo Jesus em suas vidas e ver a transformação que vem da parte de Deus. E através da sua vida, outras vidas serão libertas, outras vidas serão transformadas. E assim, tudo será para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém? Espero que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração. Tá por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.